Provérbios capítulo 16, versículo 25. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, versículo 25. Nós leremos esse versículo, depois desse mesmo versículo aqui em Provérbios, esse mesmo conteúdo em outro versículo. Provérbios 16, 25, fala assim, há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Agora volte para Provérbios 14, versículo 12. Você verá o mesmo versículo aí, o mesmo conteúdo, melhor dizendo, em outro versículo. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Amém. Muito obrigado. Nesses dois versículos, meus amados irmãos, nós vimos um conteúdo só. O autor diz aqui que é possível nós nos enganarmos na vida. E não tem nada pior do que o auto-engano. O auto-engano, como já disse aos irmãos, é quando nós mesmos nos enganamos. Quando uma pessoa nos engana, é algo externo a nós. Não temos controle sobre isso. Alguém vem, nos conta uma mentira, nós, confiando na pessoa, acreditamos e somos enganados. Foi alguém que nos enganou, ok? É algo externo a nós, a culpa é dela. Nós ingenuamente acreditamos e de fato era mentira da parte dela. Mas quando nós nos enganamos, é aí que está o grande problema. Por isso que Tiago diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pois quando apenas ouvimos a palavra e não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. E o auto-engano é a coisa pior do mundo, como eu já disse aqui. Porque você e eu estamos numa vida que nós julgamos corretamente, nós estamos batendo no duro de que realmente nós estamos certos, ninguém mais pode nos aconselhar, ninguém pode nos dar uma outra alternativa, porque é a nossa e ponto final. Nós estamos certos, todo mundo está errado, e nós estamos no caminho que sim, é bom aos nossos olhos. E nós estamos andando pela filosofia mundana de que eu estou certo, o importante é que eu estou me sentindo bem, e achamos que isso é o que a Bíblia nos ensina. Esse versículo aqui vai na contramão do que se diz hoje. Vá, fulano, se te faz bem, vai lá e faça. Não é bem assim. Nós não podemos andar naquilo que nos satisfaz, naquilo que nos faz bem. O fato de algo nos fazer bem não quer dizer que está certo. Assim como também quando algo nos faz mal, não quer dizer que é errado. Por exemplo, a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, aqui vizinho de Provérbios, que é melhor nós irmos à casa onde há um funeral do que à casa onde há um festival. Aos olhos humanos, é claro, é bem melhor nós irmos a um aniversário, a uma formatura, do que no funeral. Só que há verdades que só aprendemos no funeral. Então nem tudo aquilo que é ruim aos nossos olhos, de fato é ruim para nós. E nem tudo aquilo que nós julgamos bom e correto, de fato é bom e correto. De fato nos fará bem. O autor diz aqui que há caminhos que parecem ao homem, que são caminhos direitos. Ele diz que há um caminho que ao ser humano parece direito. O que eu acho interessante aqui é que ele diz que ao ser humano parece direito. Ele não está dizendo aqui que é um caminho direito, mas parece ao ser humano que é direito. E é aqui que está o grande problema do mundo e da maioria dos evangélicos. Nós queremos viver do nosso jeito. Não é assim que eu estou vivendo. Mas a Bíblia diz que não é assim. Mas é assim que eu quero viver. Mas não é assim que a Bíblia diz. Eu não estou nem aí porque a Bíblia diz. Eu quero viver como eu quero viver. É aí, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que está o erro de muitos. É andar num estilo de vida que parece bom, parece normal, parece que não está ofendendo a ninguém. A pessoa está pecando e ela diz, não, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu sou melhor do que um monte de pessoas, tem gente pior do que eu no mundo, eu sei que eu não estou bem certa, mas aqui me parece direito. Só parece. Porque aquilo que parece direito aos nossos olhos não significa que é correto aos olhos de Deus. Nós muitas vezes teimamos que algo vem de Deus. Não, fulano, eu estou sentindo paz no coração, vem de Deus. Existe um negócio chamado falsa paz. Existe algo que a Bíblia chama de engano, que nós chamamos de paz. O que muitos chamam de paz, na verdade, é
um estado de dormência espiritual tão profundo que estão, que não conseguem mais sentir os próprios pecados, os próprios erros, as próprias falhas. O nível de orgulho está tão alto, ultrapassou o tamanho limite, que eles não conseguem mais sentir a culpa dos seus próprios pecados, nem conseguem sentir vergonha pelos seus atos, e chamam isso de paz. Não, eu estou num relacionamento, está tranquilo, eu estou sentindo paz. Não, eu estou fazendo tal coisa, mas é contra Deus. Não, mas eu estou sentindo paz. Isso não é paz. O nome disso é insensibilidade. Você não está sentindo, nós não estamos sentindo a situação espiritual deplorável, deprimente que estamos. Nós estamos achando que é paz, mas não é paz. É coração duro, é coração impenitente, é coração que não se arrepende, é coração que já tem prazer no pecado e não mais nas coisas de Deus. É por isso que você e eu temos que ter cuidado com o tipo de vida que nós estamos vivendo. Não podemos simplesmente viver, nós temos que saber viver, nós temos que saber como viver. A pergunta então é, pastor, então já que os meus caminhos não são corretos aos olhos de Deus, o que é que pode me direcionar nesse mundo de forma que eu viva e agrade a Deus? Aí mesmo em Provérbios, recue por favor até o capítulo 6. Venha comigo no capítulo 6, depois voltaremos para o capítulo 14, mas venha comigo no capítulo 6, que todos nós veremos quem e o que pode de fato nos guiar nesse mundo. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O caminho que conduz para a vida é o caminho da obediência à palavra de Deus. O caminho que conduz à vida é o caminho de obediência ao Senhor. É o caminho da palavra. Só há um caminho, meus amados irmãos, para a salvação. É a obediência à palavra. E a Bíblia nos manda crer em Jesus como Senhor e Salvador e obedecê-lo como nosso mestre até o último dia. Eu e você temos que ter cuidado, porque facilmente somos enganados. Não pelos outros, mas pelo nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto. Meus amados irmãos, quantas decisões no meio do povo de Deus que terminam em catástrofe? Quantas opiniões no meio do povo de Deus que não tem nada a ver com a Bíblia? Quantas visões de mundo no meio do povo de Deus que são pecaminosas? Quantos estilos de vida? Quanto linguajar no meio do povo crente que não é linguajar de crente? Sabe por quê? Porque os crentes acham que o caminho deles está certo. Eles acham que falam certo, que andam certo, que pensam certo. Eles sabem mais do que Deus e do que a Bíblia. Mas nós não sabemos mais do que Deus e do que a Bíblia. Na verdade, nós não sabemos de nada. Por mais inteligentes que nós sejamos, por mais inteligentes que algumas pessoas sejam, inteligência está aqui, sabedoria está acolá. A sabedoria está na palavra de Deus. Pessoas inteligentíssimas têm um estilo de vida reprovado por Deus. Não é a inteligência, é a sabedoria. E a sabedoria está na palavra de Deus. Por isso que o autor diz que a instrução do Senhor, as repreensões da disciplina são o caminho de vida. Enquanto isso, o mesmo autor diz que a opinião humana, a visão humana, o coração humano conduzem para o caminho de morte. Para que você e eu encontremos o caminho da vida, nós temos que renunciar à própria vontade, às próprias opiniões, os próprios desejos, as próprias prioridades e abraçarmos a vontade de Deus, a direção de Deus, os mandamentos de Deus. Deus é sábio, nós não. Deus sabe todas as coisas, você e eu sabemos apenas pecar. A única coisa que você e eu sabemos com perfeição é pecar. Pecar é a nossa especialidade. Errar é o nosso estilo de vida. Por isso que você e eu não podemos confiar em nós mesmos. Muitos dizem, confie no teu coração. Se teu coração tem paz, vai em frente. Não vai em frente. Coração em paz, na verdade, em 99% dos casos é coração duro, é coração morto, é coração insensível. Já pecou tanto, já se acostumou tanto, já errou tanto, que aquele estilo de vida é o único estilo de vida que a pessoa conhece. Que ela tem prazer, que ela quer, que ela vive, que ela apoia, que ela diz aos outros que é correto. Só que a Bíblia diz que não é. Por isso que eu peço a você que volte no capítulo 14, para que você veja qual é o fim da vida daqueles que andam de acordo com sua própria opinião. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. É aqui que está o problema.
É só no fim do caminho que você percebe que errou a vida toda. É aqui que está o problema. O problema todo está, não quando a pessoa erra, porque quando a pessoa erra, ok, ela pode se arrepender e retornar. Nós que estamos aqui hoje convertidos, nós erramos no passado e erramos muito. Quem conheceu a minha vida antes da conversão sabe que nós erramos e erramos muito. Não é isso. Quando a pessoa erra, mas encontra o caminho de salvação e se arrepende, e passa a viver diferente, ok, ela mudou, se arrependeu. O problema é quando a pessoa ouve a verdade, sabe que ela está errada, mas não quer admitir, e ela insiste mais nos seus próprios erros do que no arrependimento. Deixa o orgulho falar mais alto, e ela não quer se submeter à palavra do Senhor, então prossegue nos seus erros. O autor diz que lá no fim da vida, ela perceberá que ela andou a vida inteira em caminho de morte, em caminho de engano, e no último dia da vida dela, ela saberá que errou, pecou, transgrediu, desobedeceu, e agora ela colherá a morte eterna, ela colherá a punição eterna, ela se deparará com uma realidade desesperadora, na qual não tem mais como mudar, a qual não pode mais ser mudada. Não há nada pior do que você descobrir, no fim da vida, que passou a vida inteira desobedecendo a Deus e, portanto, está reprovado para o reino dos céus. Aqui é que está o problema todo do versículo. É que o versículo diz que é no fim que a pessoa percebe que é um caminho de morte. Ou seja, no fim da vida, ela percebe, quando for condenada, que ela passou a vida inteira desobedecendo a Deus, mesmo sabendo que estava errada, mesmo sabendo que Deus não queria, mesmo sabendo que era reprovada aos olhos de Deus, ela quis viver nos seus próprios prazeres. O caminho dos prazeres só tem uma direção, que é a condenação. O caminho do orgulho só tem uma direção, que é a condenação. O caminho do coração duro só tem uma direção, é a condenação. O caminho da rebeldia, desobediência, do coração empedernido, do coração que não ouve, do coração que é orgulhoso, só tem uma direção, só tem um destino, é a condenação eterna. Por isso, eu e você não podemos optar pelo nosso caminho. Nós temos que optar pelo caminho de Deus, que vimos em Provérbios 6. Nós temos que andar pela palavra. A instrução do Senhor é caminho de vida, mas o coração do homem é caminho de morte. Salomão repetiu aqui, meus amados irmãos, 2 vezes. São 2 versículos dizendo a mesma coisa. Esse assunto é tão importante, mas tão importante, que Salomão o fala aqui e depois lá na frente de novo, mostrando que há caminho que ao ser humano parece direito. Salomão, quando era novo, a Bíblia nos diz que ele se enveredou por caminhos que desagradaram a Deus. Ele se envolveu com muitas mulheres, ele se envolveu com adoração pagã, se envolveu com ídolos pagãos. Salomão se perdeu na sua juventude. Aos olhos de Salomão, ele estava certo. Aquele caminho para Salomão parecia direito, mas graças a Deus que Salomão foi despertado por Deus antes, viu o seu erro e deixou para nós escrito isso aqui. Movido pelo Espírito Santo, Salomão diz: olha, nós somos facilmente enganados. Nosso coração nos engana, de tal forma que nós nem percebemos, a não ser quando alguém se depara diante de nós, olha em nossos olhos e nos dá uma balançada para a vida, uma chacoalhada. E aí nós então acordamos e percebemos que é caminho de morte. Há caminho, diz o versículo, que parece direito ao homem. Você jura que está agradando a Deus. Jura que é um caminho correto. Você bate no duro, você teima com quem quiser. E diz: não, aqui eu não estou fazendo nada contra ninguém. Eu estou no meu canto quieto aqui. Não está no seu canto quieto. Você está desobedecendo a Deus. Nós estamos desobedecendo a Deus. Isso é grave, isso é sério. Isso nos levará para a condenação. É por isso que você e eu temos que fazer uma análise nesse momento. Nós temos que analisar a nós mesmos, não os outros. Não comece a analisar os outros. Não comece a pensar assim: ai, fulano, escuta aí, ó, o que o pastor está falando. Que cada um de nós olhemos para nós. E pensemos o seguinte: que tipo de vida eu estou vivendo? Minha vida é alinhada com a Bíblia ou mais com as minhas intenções, meus gostos, minhas preferências, minha opinião e aquilo que eu julgo certo? Aquilo que você e eu dizemos: não, isso aqui é certo, Deus diz que é errado. Aquilo que você e eu dizemos assim: não, o que vale é a intenção, Deus diz, então vá para a condenação. Eu e você temos que ter cuidado com esse negócio de o que vale a intenção. No julgamento final, a Bíblia não diz que Deus julgará
segundo a intenção de cada um. Diz que Deus julgará segundo as obras de cada um. Deus avaliará a vida. Não importa o quão bem intencionado alguém esteja, a Bíblia diz que é conforme a vontade do Senhor. No Antigo Testamento, um homem estendeu a mão para pegar a arca da aliança que ia cair. Olha que boa intenção. Não tem ninguém com intenção maior do que essa no mundo. Mas ele transgrediu uma ordem que era clara no meio do povo de Israel. Quem não for da tribo de Levi não pode estender a mão para tocar na arca. E ele estendeu a mão mesmo sabendo que não podia. Deus não está nem aí para as nossas boas intenções. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com as nossas intenções. Ah, pastor, eu estou bem intencionado. É como diz o pastor Thomas Tronco, da Igreja Redenção, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, porém rebeldes. Elas eram bem intencionadas. Ninguém dizia que elas eram mal intencionadas, mas a vida delas foi reprovada por Deus. Aos olhos humanos, você e eu podemos até passar. Nós podemos nos julgar e vender a imagem de bem-intencionados, só que Deus não compra essa ideia. Deus não quer bem-intencionados no reino dele. Deus quer arrependidos no reino dele. A pregação do Evangelho não diz, seja bem-intencionado e será salvo. A pregação do Evangelho diz, se arrependa dos seus pecados e você será salvo. Não há, segundo a Bíblia, salvação por boas intenções. Ah, pastor, eu acho que no fim das contas, como Deus é bom e o ser humano é bem intencionado, Deus vai abrir as portas do céu e todo mundo vai entrar no fim da história. Deus abrirá as portas para entrar muita gente. As do lago de fogo, do céu não. Vai entrar muita gente mesmo por portas que Deus vai abrir, mas são as portas da condenação. A Bíblia diz que Deus julgará de um por um, segundo suas obras, e quem não tiver o nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. É assim que a Bíblia ensina. E é por isso que você e eu não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que ouvir coisas realistas, pregações realistas, palavras realistas que nos abram os olhos, para que nós nos despertemos dos erros que nós estamos cometendo. Quantos erros há em nossos celulares? Quantos erros escondidos, quantas coisas ocultas aos olhos do marido, da esposa, do pastor, da igreja, mas não aos olhos de Deus. Quantas coisas que nós varremos para debaixo do tapete, mas o tapete só esconde até os olhos humanos. Os olhos de Deus enxergam por cima do tapete e também por baixo do tapete. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E você e eu não podemos, de forma alguma, achar que qualquer vida serve. Qualquer vida agrada a Deus. Qualquer vida que já está bom, não está bom. Há vida que agrada a Deus, sim, mas há vida que não agrada a Deus. E qual é que nós estamos vivendo? Qual é o tipo de vida que eu e você estamos levando? Irmãos, pensemos no que estamos pensando. Pensemos no que estamos falando. Pensemos em como estamos agindo. Pensemos em como estamos reagindo. Como está a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Vamos levantar o nosso nível. Deixe de nível baixo. Nós muitas vezes falamos assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou bem intencionado, os outros que se quiser que me julguem, Deus me conhece. Aí eu me lembro daquele episódio em que o pastor Paul Walsh estava numa situação e alguém disse a ele, olha pastor, não me julgue, só quem pode me julgar é Deus. Aí Paul Walsh disse, isso não te assusta não. Isso não te assusta? Como é que você abre a boca e diz, só quem pode me julgar é Deus, como se isso fosse uma vantagem para você? Isso é uma desvantagem para você. Porque se fosse eu, Paul Walsh, eu poderia errar no meu julgamento. Deus não erra no julgamento dele. E aquilo que você tem de receber, receberá das mãos de Deus, porque Deus é justo. Entende? Essa ideia de, não, Deus é quem vai me julgar, ninguém pode me julgar. Isso é terrível. Isso é aterrorizante. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós muitas vezes achamos, não, eu não gosto dos homens, que os homens são impiedosos. Os homens são impiedosos, mas eles não têm poder de julgamento. Eles não são juízes. Você e eu podemos passar no crivo humano, todo mundo nos aplaudindo. Não, mulher, tá certa mesmo. Faz isso aí, que é que tem. Ah, esquece pastor, esquece igreja, vá, siga teu caminho. Os homens podem nos aplaudir, mas diante de Deus não tem aplausos. Diante de Deus tem reprovação. E diante dos homens, você e eu podemos até dizer assim, os homens não têm misericórdia, por isso que eu prefiro as mãos de Deus. As mãos de Deus têm misericórdia, mas para o arrependido. Para o não arrependido tem juízo, e juízo eterno, juízo pesado, juízo justo e divino. E isso deve nos arrancar o sono. Isso deve nos aterrorizar.
e nos levar a uma reflexão profunda. Como eu estou vivendo? Como é que está a minha vida? No que eu devo me corrigir? Onde devo me consertar? Onde devo eu mudar? Qual parte da minha vida deve se converter? É a minha vida toda? Ou algumas partes dela? Não importa. Alguns departamentos ou a vida inteira? O importante é que você e eu nos convertamos de verdade. Nos voltemos para o Senhor, corrijamos nossos caminhos, endireitemos nossas veredas, nos voltemos para o Senhor, obedeçamos a Deus, façamos aliança com o Senhor, e naquilo que nós erramos, não erremos mais. Naquilo que nós estávamos errando, corrijamos e tenhamos a humildade de dizer: eu estava errado, eu não estava de acordo com a vontade de Deus. E então passemos a andar de acordo com a vontade do Senhor, passemos a andar, meus amados irmãos, de acordo com aquilo que Deus quer. Porque, meus irmãos, eu fico assim a imaginar a frustração de uma pessoa viver a vida inteira sob os slogans do mundo. O que importa é ser feliz. O que importa é o que manda o coração. O que importa é o que você quer e sente. Vai lá, você é livre. E aí, no último dia da vida dela, num leito de hospital ou em casa, ela procurar dentro de si a convicção da salvação, a certeza para onde ela vai e não encontrar. Ela vasculhar o interior dela, pegar uma lanterna e entrar em si, procurando ali a salvação no porão do coração e não encontrar um resquício de salvação, não encontrar nem um pingo dali de convicção de que está salva. Deve ser desesperador. Enquanto isso, a carranca da morte se aproxima. E a pessoa sabe que vai morrer, e ela procura dentro de si a salvação, e não encontra a salvação, e ela descobre que há caminhos que para ela pareciam direitos, mas ela perceberá no fim que eram caminhos de morte, que eram caminhos que estavam matando aquela pessoa e a levando para a condenação. Que você e eu reflitamos em como estamos vivendo, que paremos, pensemos, façamos uma análise e corrijamos o que preciso for para ser corrigido. Que nós tenhamos nessa noite uma conversa séria, sincera, conosco, não com os outros, mas conosco. E que cada um pare e pense diante do espelho. Cadê o cristianismo na sua vida? Que cada um olhe para o seu próprio espelho e pergunte: cadê a fé? Cadê as ações cristãs? Cadê a obediência? Cadê a Bíblia aí na tua vida? Cadê o compromisso com o Senhor? Cadê o rompimento com os pecados ocultos? Cadê o rompimento com a velha vida? Que cada um olhe no espelho da própria vida, da própria história e pare e pense: eu estou seguindo o caminho de morte? Oremos a Deus e peçamos: Senhor, me mostre. Senhor, eu estou andando em caminhos errados. Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, onde é que as pessoas estão olhando para mim dizendo: aquele dali não é crente, não? Senhor, onde é que minha mulher está olhando para mim dizendo que eu estou precisando de conversão? Senhor, onde é que os meus filhos estão olhando e dizendo: mãe, mesmo não que não é crente? Que nós possamos parar e pensar no que estamos errando, onde estamos errando, o que precisamos corrigir. Meus amados irmãos, nós não podemos julgar a própria vida de acordo com aquilo que nós achamos que está certo. Porque eu falarei mal de você achando que estou certo. Eu difamarei teu nome achando que eu estou certo. Eu te invejarei achando que eu estou certo. Eu farei muitas coisas erradas achando que eu estou certo. E achar que eu estou certo é uma coisa, e eu estar certo é outra coisa. Quem é que pode me dizer onde é que eu estou certo? A Bíblia. A Bíblia nos mostra onde nós devemos andar. A Bíblia nos mostra onde nós estamos errando. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, qual é o caminho da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho de vida. Jesus é o caminho que nos conduz para Deus. Jesus Cristo sim é um caminho confiável, através do qual podemos trilhar e assim chegaremos a Deus o Pai. Jesus sim nos leva para a vida, porque Ele é o caminho da vida. Que nós sigamos a Ele fielmente, que nós obedeçamos a Ele fielmente, que nós estejamos de fato salvos pelo sangue dEle, porque somente o sangue dEle nos leva para o caminho da vida. Que nós fujamos do coração, que nós não ouçamos nosso próprio coração. Quando alguém disser: fulano, ouça teu coração, você fala: estou fora. Eu quero ouvir o coração de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir a Bíblia Sagrada, eu quero ouvir algo externo a mim, porque nós sempre estaremos certos. Se for a julgar pela régua nossa, sempre tem alguém pior do que nós. Sempre diremos: eu posso não estar tão bem assim, mas fulano está pior do que eu. Se eu for para o inferno, não vou só, vou mais fulano. Grande vantagem. Uau! Grande vantagem é dizer isso. Se eu for para o inferno, não vou só, vou mais fulano. Os dois vão para o mesmo lugar. Para que nenhum e nem outro vão para a condenação,
Nós temos que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, que é luz e instrução. Nós temos que seguir pelo caminho de vida, que é Jesus, que é a palavra do nosso Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós temos que andar de acordo com a vontade e a palavra do nosso Deus. E eu termino então dizendo, meus amados irmãos, tomemos cuidado conosco. Nós somos nossos maiores sabotadores. Nós somos nossos maiores inimigos. Nós somos mais sagazes do que os outros. Ninguém pode entrar no teu quarto, a não ser que você permita. Mas você está lá. Nós estamos no nosso mais íntimo. Nós estamos em casa. E em casa nós somos quem nós somos. E há um lugar mais íntimo do que a casa, que é o nosso coração. Você e eu sabemos que no nosso coração há sim más intenções. No nosso coração há sim pecados. Em nosso coração há coisas que nós pensamos que nós não teríamos coragem de dizer com uma sala cheia de pessoas ali nos ouvindo. Nós terminamos agora o livro Um Jovem Segundo o Coração de Deus, do J.C. Ryle, em nossos estudos com os adolescentes. E há um trecho do livro que me chamou muita atenção e me deixou desconcertado. Não escreva nada que você não queira que Deus leia. Não vá a nenhum lugar que você não queira que Deus te encontre ali. Não diga nada que você não queira que Deus ouça. Não tome nenhuma decisão que você não queira que Deus dê a opinião dele. Ou seja, nós temos que ter cuidado. Nós muitas vezes fazemos algo, não confiamos em Deus, não perguntamos se Deus se agrada, nós simplesmente fazemos. E algumas pessoas nos dizem, não faça, fulano. Alguns irmãos dizem, meu irmão, não vá por aí. Eu vou por aqui. E muitos que vão, se não todos que vão por aqui, por fim, se afastam da igreja, vão para caminhos de morte. Outros ficam na igreja, mas em rebeldia contra Deus. E há outros no mundo que nem na igreja vêm, morrem lá mesmo nos seus delitos e pecados. Não há nada pior no mundo do que o ser humano entregue a si mesmo, entregue ao próprio coração, confiando no próprio coração, achando que as opiniões dele, as escolhas dele, o caminho dele são sempre certos. Não são. Que nós possamos, meus amados irmãos, seguir o caminho da verdade que é Jesus, obedecer o caminho da verdade que é a palavra, e assim um dia nós perceberemos que o caminho que nós trilhamos durante toda a vida foi um caminho de salvação, que nos levará para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nos livre do auto-engano. Ó Deus, não permita que nós achemos que somos mais sábios do que todo mundo na igreja. Não permita, ó Deus, que nós nos achemos aqueles que são irrepreensíveis. Que nunca nós digamos a um irmão, irmão, não venha me dizer nada. Que nunca digamos isso, ó Deus. Mas quando o Senhor enviar um Natã para falar conosco, que nós sejamos como Davi no Salmo 51. Que nós digamos, ó Deus, compadece de mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Quantas pessoas, ó Deus, o Senhor já enviou para nos alertar, e mesmo assim nós preferimos os nossos caminhos. Quantas vezes nós ouvimos a tua palavra e nós preferimos os nossos caminhos. Quantas vezes, ó Deus, nós ouvimos na EBD que estávamos errados, mas na segunda-feira nós insistimos no mesmo erro. Quantas vezes, ó Deus, nós ouvimos aqui na igreja que nós estávamos desagradando ao Senhor, e mesmo assim continuamos te desagradando, mesmo sabendo que isso ofende ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Corrija as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos leve para o caminho da verdade, o caminho da salvação. Que o Teu Espírito Santo nos conduza para Jesus e nos faça permanecer nele até o último dia das nossas vidas. Ó Deus amado, nos livre dos caminhos de morte. Nos livre dos caminhos que nós julgamos retos, que nós teimamos que são bons para nós. Nos livre, ó Deus, daquelas opiniões tão seguras que nós temos, mas tão erradas. Nos livre, ó Deus, daquela postura que nós temos diante dos outros, que nós julgamos que é sinceridade, quando na verdade é carnalidade. Nos livre, ó Deus amado, das tomadas de decisão, as nossas decisões, que muitas vezes nós dizemos, aqui não tem como dar errado, e no outro dia tudo dá errado, porque são decisões tomadas contra a vontade do Senhor. Nos livre, ó Deus, da nossa própria análise, porque há caminhos, Senhor, que a nós parecem retos, mas que no fim são caminhos de morte.
nos livre deles, em nome de Jesus. Amém.